Então, depois de muito tempo, né? De gravar aí de novo e vamos continuar falando. É, no vídeo passado eu falei sobre o inferno e tal, e eu acabei dando a informação errada, né? De que não existe um inferno em si. O inferno ele é real, ele é o reino de Satanás. O que vai acontecer é que o inferno ele vai para esse lugar de tormento também. Tá? O que vai acontecer é isso. O inferno, que é o reino de Satanás, ele vai para o lugar de tormento. Então, essa é a ideia de que o inferno é onde a gente vai ser atormentado, isso é falso. O inferno, na verdade, é um lugar onde é o reino de Satanás, onde estão os principados e os potestades. Né? Aqueles céus que Paulo viu, um daqueles céus é o reino de Satanás. O terceiro céu, no caso, é o reino de Deus. Porque tem o primeiro céu, que é o céu que a gente vê, o segundo céu, que é o reino de Satanás, e o terceiro céu é o reino de Deus. É isso que acontece. Eu dei a informação errada e acabei explicando errado. Desculpa porque o tempo meio seco acaba prejudicando a minha garganta. Acabei dando a informação errada de que o inferno ele não existe, ele é real, ele é o reino de Satanás, mas o que vai acontecer é quando o grande dia chegar, o inferno e os inimigos de Deus, eles vão para esse lugar de tormento, tá? Isso que eu queria fazer. Sei que faz 3 meses já, mas desde quando eu vi aquele vídeo eu me senti incomodado em não passar a informação errada. Eu vou falar hoje sobre as 2 testemunhas e as 7 taças de Deus. Aí você pode estar se perguntando, cara, legal, tal, mas por que que você só fala de Apocalipse se você não fala de segundo Timóteo 3, por exemplo, que explica, né, o fim dos tempos, porque ali é antes um pouco do final dos tempos realmente. Ali fala sobre as pessoas em si, as pessoas no modo geral, e elas vão acabar, sabe? Vão acabar daquela maneira, sendo avarentas, amantes de si mesmo, mais amantes das coisas do que de Deus. Eu lendo um livro, cara, muito legal, chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Ele explica um pouco sobre o fim dos tempos, o que Jesus quis dizer. E quando Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, o amor ali é ágape. Então é um amor nosso por Deus que vai se esfriar. E aí ele fala que aquelas pessoas ali, vou até reler aqui para vocês, explicar para vocês. É interessante demais, eu acabei me apaixonando, cara. Deixa eu só pegar, deixa eu só abrir aqui a Bíblia aqui. Voltei, eu vou abrir aqui. Ele usa Mateus 24 como base para muitas coisas. O livro dele é excelente, fala sobre o perdão, sobre mágoa. Deixa eu ver aqui, acho que é o 12. Ele fala sobre escândalo, cara. E pô, falar. Muito top o livro, muito top. 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Cara, o John Bevere, ele disse que isso aqui é uma etapa.
Primeiro as pessoas vão se escandalizar, depois elas vão trair, e depois elas vão se aborrecer umas das outras. E aí ele continuou falando que surgirão muitos profetas, muitos falsos profetas enganarão muitos. Esses enganarão muitos, segundo John Bevere, e abriu a minha mente assim quando eu li. Ele fala que enganarão muitos, esses muitos são essas pessoas que estão escandalizados. Mas não são esses escandalizados, não são as pessoas que estão fora da igreja, são as pessoas que estão dentro da igreja, são os cristãos. E aí o 12 continua: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse amor aqui, segundo John Bevere, é o amor ágape. É o amor de nós por Deus e Deus pela gente. E aí ele fala que o amor dessas pessoas que foram escandalizados, traídos, é o amor deles que vai esfriar. E eles que serão enganados. E aí Jesus fala, né, que se permanecer até o fim será salvo. E eu queria trazer isso, cara. Isso, sabe, abriu a minha mente de uma maneira que quando eu comecei a ler ele explicando, e cara, muito top mesmo o livro. Vale muito a pena ver. O 13 aqui, ó: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é necessário que a gente permaneça. Eu vou falar disso mais pra frente, mas eu vou falar disso mais pra frente, mas vou trazer pra vocês agora sobre as duas testemunhas, né? Que falam lá que vão pregar o evangelho, vão morrer vão ser mortos pela besta, né? E muitos acham que as duas testemunhas são Elias e Enoque, ou Moisés e Elias. Mas eu acho que, cara, segundo a Bíblia, né, segundo o que eu estudei, é Elias e Enoque. Porque a Bíblia fala que todos vão passar, né, pela primeira morte, que é a morte de carne. Mas eles não vão passar pela segunda morte. Como que pode ter uma segunda morte sem a primeira? E Elias e Enoque, eles foram transladados, né? Aí eu pergunto, como que eles não vão passar pela segunda morte? Que é o de lago de enxofre, né? Que é a morte de tormento. Não tem como você passar pela segunda morte sem ter passado pela primeira. Na minha opinião, são esses dois. É só no dia, cara, que a gente vai saber mesmo. Isso aqui é só uma tentativa de tentar ensinar a vocês algo que eu tenho aprendido. Não que eu seja melhor e tal, mas é algo que eu gostaria de passar para vocês. Eles pregarão por aproximadamente 3 anos e meio. Se não me engano, são os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos ali, primeira metade. E as 7 taças, né, que são as 7 taças de Deus, as 7 iras de Deus. Jesus, quando orou, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não estava falando de um cálice qualquer. Ele estava falando do cálice da ira de Deus. As 7 taças são, né, doenças contra as pessoas que têm a marca da besta. Vamos ler lá. Deixa eu achar aqui. Se não me engano. Não. Vou pegar aqui. Achei Apocalipse 15. Então.
É 16 no caso, né? Apocalipse 16, a partir do versículo 2. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam sua imagem. Ou seja, a primeira taça é uma doença sobre as pessoas que têm a marca da besta. Né? O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu do mar toda alma vivente. O mar como de sangue entende que haverá uma poluição, né? Pois fala que todos os seres viventes do mar morrerão. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue também. Ele fala de poluição. E aí você vê aí, né, essa questão de poluição no mar, o que tem acontecido com algumas cidades que tem barragens, né? Cadê? Versículo 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol queimará os homens. Ao que acontece na Europa, né? Quando no verão, você vê nos jornais que as pessoas morrem, né? De tão quente. Quinto anjo, versículo 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O reino do anticristo, né? E os homens blasfemam contra Deus e não se arrependeram. Fala de um reino, né? Falando a parte aqui, você já pode se ligar que aqui é uma deixa de Deus, falando, vou derramar essa taça sobre o reino, e eles vão começar a andar pelo mau caminho. Eu vejo que essa taça aqui se refere à segunda parte do reino do anticristo. O versículo 11 fala também que por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui fala do rio Eufrates, que vai secar, e muitos reis irão passar por esse caminho. E aí é que fala, né, que eles vão começar a andar por essa parte seca do rio. O sétimo anjo derramou sua taça no céu e seu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Aqui já fala, né, que Deus vai dar o sinal, vai falar, né, tá feito. Entendeu-se?
O 21 fala aí: sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vamos lá. Então, depois de que houve vários trovões, um grande terremoto, como nunca houve, então Deus deu o seu cálice da ira para a Babilônia. Babilônia ela é lugar de pecado, né? E é uma representação da Babilônia, na verdade. Eu vou explicar isso mais pra frente. Chuva de pedra, né? Saraiva significa chuva de pedra, granizo. Na verdade, significa chuva de pedra de fogo, né? O original, ela se refere a isso. São pedras que pesam entre 26 a 60 quilos. E aí você já pensa que, pô, uma pedra cair de 26 a 60 quilos, a pedra em si ela pesa 26 a 60 quilos, mais a força da gravidade, mais o peso, mais a velocidade, cara. Ou você já pensa, né, que só o peso dela é mais de 60 quilos, porque segundo a física o peso é massa vezes gravidade. Multiplique 60 vezes, vamos arredondar para 10, porque todo mundo arredonda para 10, mas na verdade é 9,80, 9,81 se não me engano. E faz as contas, cara, é um peso enorme. Mas a velocidade dela, porque se ela vier 100 km por hora, ela vai bater 100 km por hora. Vai ser doideira. Mas é isso que eu queria trazer. Sobre as 7 taças, as 2 testemunhos. Na próxima a gente vai falar sobre a queda da Babilônia e a vitória de Cristo, os 1000 anos e o juízo final. Tá? A intenção agora é fazer de fato um vídeo por dia. Amanhã eu vou estar fazendo um outro vídeo. E é isso, galera. Deus possa abençoar vocês, que vocês continuem, permaneçam, porque o fim dos tempos está vindo. E pessoas que eu achei que nunca desviariam, cara, elas estão se desviando, infelizmente. O amor de muitos de fato está esfriando. Minha oração é para que o amor de Deus Pai permaneça em vós. A minha oração é para que vocês continuem nele, permaneçam em Jesus como Jesus está no Pai, porque ele é a videira verdadeira. Que vocês continuem, independente da dificuldade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu vou falar sobre as recompensas, né? No final eu vou falar sobre as recompensas de quem permanecer. São 7 recompensas. Então, continue. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês e que a gente continue permanecendo em Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.